Então vamos lá, gente. Hoje talvez seja uma pregação bem rápida, para a gente ir para casa almoçar cedo, mas talvez não. Não posso prometer nada a vocês. Pelo meu esboço, deu 5 páginas só. Para a galera aí que está no grupo da pregação, sabe que eu já botei esboço lá de 18 páginas. Né? A Jo está rindo que ela sabe, que foi ela que comentou. Então, talvez a gente termine cedo, mas não prometo nada. E eu estava lembrando, quando eu era mais novo, eu assisti uma série que sempre no final da temporada, o episódio começava assim, a estrada até aqui. E aí eles faziam um resumo de toda a temporada para poder culminar naquele episódio final. E hoje é o episódio final da nossa temporada do Sermão do Monte. E aí eu queria saber de você. Hoje é o episódio final da temporada do Sermão do Monte. Que pena, né? Mas calma, vem coisa boa por aí. Coisa muito boa por aí. E aí, eu queria saber quem de vocês foi edificado e quem de vocês ficou com a cabeça explodindo com essas exposições. Eu não sei vocês, querido, mas eu ia para casa com a cabeça fervendo. Falei, Jesus, o que eu estou ouvindo aqui? Como eu sou um miserável, eu preciso aprender. Gente, sem exagero, foi muito bom aquilo que a gente aprendeu aqui. É incrível como tem alguns textos que eles fazem parte do nosso ABC evangélico, vamos dizer assim. E talvez o Sermão do Monte seja um desses. Quem que nunca começou lendo o Sermão do Monte? Vou começar por onde? Começar por Mateus. Então, ali no início, você já vai ler o Sermão do Monte. Só que a gente sempre passa batido por um monte de coisas. E aí, quando a gente está numa série do Sermão do Monte, no modelo expositivo, a gente vê como tem coisa que a gente não sabia. A gente começa a ver como tem coisa que às vezes a gente sabe, mas não coloca em prática. E aí isso é um problema. E graças a Deus por essa exposição, ela de fato mudou muito o meu coração. Então, fazendo um resuminho básico, coisa rápida, só para a gente lembrar um pouquinho daquilo que a gente falou. No Sermão do Monte, a gente aprendeu que nas bem-aventuranças, Jesus começa o seu sermão falando sobre quem é verdadeiramente abençoado aos olhos de Deus. No mundo, aí, por aí afora, a gente fala que o abençoado aos olhos de Deus é aquele que tem um carro zero, que tem uma casa própria, que faz uma viagem legal, que tem um salário legal. Mas Jesus vai começar dizendo que bem-aventurado é aquele que é miserável de espírito, é aquele que é pobre de espírito, e ele se dedica a Deus porque ele sabe que por si mesmo ele não pode nada, ele não consegue nada. Então ele se humilha diante de Deus para que ele cresça no Espírito do Senhor e que o Senhor o capacite a boa obra, porque por nós mesmos nós não podemos nada. Jesus também chama os seus seguidores a serem exemplos no mundo, influenciando e iluminando a vida das pessoas. Vocês lembram da pregação do Sal e Luz? Cara, ler aquele texto também impactou demais o meu coração, sobre como muitas vezes nós somos cheios de teoria, mas fracos na prática. Jesus também nos ensina como praticar a fé com sinceridade, fazendo boas obras sem buscar elogio, orando com humildade e jejuando discretamente. Nós falamos sobre não acumular tesouros na terra, mas no céu, confiar em Deus que cuida de nós, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não julgar os outros sem olhar para nós mesmos, ser persistentes diante de Deus, pedindo, buscando e batendo. Ouvimos também sobre o caminho que leva à vida, que ele é estreito e difícil. Também ouvimos sobre ter cuidado com falsos mestres, que eles são conhecidos pelos frutos que eles produzem, e o valor da obediência como expressão de amor por Deus. Todos esses ensinamentos, eles são valiosos, e o cristão não deve esquecer, mas ele deve adotar como prática na sua vida. E Jesus, ele vai terminar o seu sermão apresentando uma parábola para a gente, a parábola dos 2 construtores. E um dos construtores, ele constrói a sua casa sobre a rocha firme, e ele é chamado de prudente. O outro construtor, ele vai construir sobre a areia, sobre um fundamento fraco, e ele vai ser chamado de insensato. O texto vai dizer para a gente, então, que
só ouvir é ser alguém que constrói sobre um fundamento fraco. Aquele que constrói sobre um fundamento sólido, forte, firme, é alguém que não só ouve, mas ele pratica. É aquele que não é cheio de teoria, mas ele põe em prática aquilo que ele aprendeu teoricamente. Por isso, irmãos, que eu quebrei muita cabeça, mas cheguei no título aí dessa mensagem, que é uma pergunta a nós. Ouvir é o bastante? Será que só ouvir a palavra de Deus é o bastante? Ou será que a partir do ouvir, isso requer de nós uma postura prática? Então vamos para o texto aí, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. Fiz essa introdução toda para vocês irem procurando aí já, deixar o texto aberto. Está todo mundo com o texto aí, né? Amém? Quem não achou, diz vigia. Vigia nada, né? Então vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender e anexar na nossa mente é que todo cristão está numa construção. Todo discípulo de Jesus, ele está numa construção. Toda pessoa, na sua jornada de vida, ela está numa construção. Agora, o ponto importante é sobre onde nós estamos construindo, sobre qual fundamento nós estamos construindo, sobre qual terreno nós estamos construindo a nossa vida. E Jesus, ele chama os seus ouvintes à prudência e a um estilo de vida que é distinto, separado e santo. Jesus está chamando os seus ouvintes, os seus discípulos, a viverem uma vida que difere daquilo que o mundo vai dizer do que é normal, daquilo que o mundo vai dizer que é o melhor. E aí, não sei vocês, mas eu lembro logo lá de Paulo falando aos Coríntios, quando a gente teve a nossa série sobre maturidade espiritual, dizendo que a sabedoria de Deus não se compara à sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus para os homens, ela é loucura, porque não faz sentido abdicar de sabedoria ou de um tipo de exposição muito alta e dizer que sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Então, o ensino de Deus, a palavra de Deus, ela sempre vai caminhar num contraste com aquilo que o mundo alega que é o certo, aquilo que o mundo alega que é o bom. Muitas pessoas, muitas vezes, vão construir coisas pomposas, coisas grandes, ministérios grandiosos, mas a verdade é que o seu fundamento está sendo areia. Porque eles estão construindo para que os outros vejam, e não estão construindo baseados nas palavras de Deus e no ensinamento de Jesus. Ou seja, não constroem em obediência, constrói segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria vontade. Mas vamos começar aí no versículo 24. Jesus vai dizer que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E a gente aqui, vocês sabem, a gente usa a versão da NAA, e a NAA não começou com essa palavra, mas muitas outras traduções, elas vão começar assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras. Ou seja, a gente está no último trecho do Sermão do Monte. Jesus está dizendo assim para os seus ouvintes: vocês já ouviram tudo. Fiz um resumo da legislação do reino de Deus. Agora eu vou dizer para vocês que todo aquele que ouve
todo esse meu discurso, todo esse meu sermão, e as põe em prática, é comparado a um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. A parábola dos dois construtores, ela não fala tanto sobre o fundamento como a gente acha. Ela fala mais sobre obediência, sobre ser prudente ou sobre ser insensato, sobre obedecer ou sobre desobedecer. Por isso ele vai dizer, aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que pratica as minhas palavras, esse é comparado a um homem prudente. Nós procuramos, ou pelo menos deveríamos procurar, sermos prudentes na nossa vida. Por exemplo, se você ganha R$5.000 de salário, a sua fatura do cartão de crédito não pode vir 5.500, por uma questão de prudência. Como que você vai pagar 5.500 de fatura se você ganha R$5.000? Prudência. Quando você vai fazer várias outras coisas na sua vida, no seu dia a dia, com a sua família, você procura ser o quê? Prudente, para não correr risco, para evitar adversidades, para evitar problemas. Mas quando a gente trata da palavra e do ensino de Jesus, a verdade é que muitos cristãos não são prudentes, porque eles só querem ouvir, mas não querem praticar. Porque aquilo que eles ouvem contrasta com o desejo do seu coração e com a sua mentalidade, e ele diz assim, como diriam os antigos, eu só preciso seguir até a página 8. Isso aqui é legal, isso aqui dá para fazer, mas isso aqui não rola, não gosto. Jesus vai falar sobre o amor ao dinheiro, mas a gente vai sempre contornar um pouquinho, não, acho que não era exatamente isso que Jesus estava falando. Então dá para eu não ser um ofertante tão assíduo na comunidade. Dá para eu não ser um contribuinte assíduo na minha comunidade. Dá para eu contornar um pouquinho. Aí Jesus vai falar sobre algum aspecto de pecado e a gente fala assim, não, mas não é bem assim. Ou seja, o nosso coração sempre vai desejar fugir da obediência ao Senhor. É por isso que Jesus começa o Sermão do Monte falando assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque por nós mesmos, pelo espírito do homem, a gente não quer obedecer isso aqui. A gente não quer seguir uma vida de justiça, de retidão, de santidade. É por isso que Jesus disse, peçam, busquem e batam. Peçam ao Senhor, o Espírito Santo, que dá condições de viver uma vida justa, de acordo com os ensinamentos do Sermão do Monte. E Jesus está falando, quem pratica os ensinamentos, quem pratica aquilo que ele ensinou, é comparado a um homem prudente. E a gente pode dizer aí que praticar é obedecer. Precisamos obedecer. Se quisermos sermos comparados ao construtor prudente, nós precisamos obedecer. E Jesus vai seguir dizendo, no verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E é quase que normal a gente ouvir que Deus nos chamou para uma vida de abundância, uma vida de paz, de prosperidade, de vitória, de várias coisas positivas. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, caiu chuva, transbordou rio, o vento soprou, e não só soprou, mas tudo isso bateu com força contra essa casa. A adversidade vem contra qualquer pessoa, seja da fé ou não. Agora, a diferença não é se a adversidade bate à nossa porta. A diferença é se a casa que nós estamos construindo tem um alicerce sólido. Porque Jesus vai dizer no mesmo versículo, mas essa casa não desabou. Por que ela não desabou? Porque tinha sido construído sobre a rocha. E a rocha é o próprio Jesus e os seus ensinamentos.
Jesus é uma rocha, mas os seus ensinamentos também são uma rocha. Qualquer pessoa que se apega de forma verdadeira e genuína aos ensinamentos de Jesus e não negocia a sua palavra, essa pessoa está construindo um edifício sobre um terreno firme. Só que construir sobre um terreno firme não é uma coisa que você vai conseguir só de ler a sua Bíblia. Opa, hoje li a Bíblia aqui, tá bom, está construído um terreno firme. Eu não sou engenheiro, não chego nem perto disso. Mas uma vez eu ouvi um engenheiro falando que na construção, a primeira coisa que eles fazem, e talvez seja a coisa mais trabalhosa de uma construção, é firmar a fundação. E ele falou que ali você vai martelar, até que não haja mais um recalque. Sabe o que é recalque? Recalque é aquele quando se eu estivesse pregando um prego aqui e ficasse um pedacinho de prego para cima. Ele falou assim, a gente vai bater, vai cavar, vai furar o solo, até a gente achar a rocha. Até não ter mais nada para aí a gente fala, pô, aqui tá bom. Agora a gente começa a construir para cima. Mas aí a gente vê que muitas vezes cristãos, ou as pessoas que estão na igreja, elas querem fazer a construção de forma inversa. Elas começam a construir para cima, e aí depois vê quando não tem fundamento que dá ruim. Jesus está dizendo assim, quer construir algo firme, sólido? Começa construindo para baixo. E o que é construir para baixo? É obedecer? Sim, mas é cultivar relacionamento com Deus. Porque ninguém que não tem relacionamento com Deus consegue viver uma vida de obediência. Ninguém sem um período ou um tempo de dedicação ao Senhor, e pode colocar esse período aí como uma vida inteira, ninguém sem dedicação ao Senhor, sem cultivar relacionamento com Deus, consegue obedecer de fato. Porque você vai obedecer até onde você quer, porque você não tem relacionamento, você não encontrou o coração de Deus. E aí quando a primeira dificuldade vier, ou quando a primeira discordância vier, você para de obedecer. E esses somos nós. Nós gostamos de obedecer os ensinamentos de Deus até a página 8. Não gostamos de cavar, porque cavar dá trabalho. Cavar é dificultoso, é difícil, tem que fazer esforço. Mas a bênção, vamos dizer assim, de cavar até encontrar a rocha, é que você pode construir para cima com segurança. Porque quando a chuva bater, o vento bater, o rio transbordar, não vai cair a casa. Amém? Salmo 125, verso 1, e a gente canta isso aqui. Diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que ele não se abala, mas continua para sempre. É preciso confiar no caráter de Deus. Mas não dá para confiar em alguém que a gente não conhece. Você não confia num estranho que te para na rua e te pede dinheiro. Você fica assim, será que esse cara está falando a verdade? Será que de fato ele está pedindo um dinheiro para pegar um ônibus? Ou ele vai usar droga, vai comprar bebida, vai jogar, vai fazer alguma coisa? A gente não conhece, a gente não confia. Mas se algum amigo ou parente seu te pedir um dinheiro emprestado e você tiver, você vai ajudar, porque você confia. Você conhece o caráter da pessoa. Então não tem como a gente viver também uma vida de obediência ao Senhor sem conhecer Deus, sem confiar no caráter do Senhor, que é misericordioso, que é galardoador, que é amoroso, que é um bom pai, que cuida dos seus filhos. Amém, gente? Estamos indo nessa? Muitas pessoas, elas seguiam a Jesus, elas ouviam as suas palavras, elas até desfrutavam de milagres, como a multiplicação dos pães e dos peixes, mas elas não obedeciam às suas palavras. Muitas pessoas cercavam Jesus, ficavam maravilhadas com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, mas não seguiam Jesus, não obedeciam Jesus de fato. Não estavam querendo viver a sua vida de acordo com os ensinamentos do Mestre.
para essas pessoas, Jesus tem uma palavra bem clara para defini-los: insensato. Olha o versículo 26 aí. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Se o primeiro foi definido como prudente, que ouviu e obedeceu, que praticava as palavras de Jesus, o segundo é comparado a um insensato. E insensato, segundo a Bíblia, ele tem muito a ver com alguém que toma decisões fora da visão de Deus, fora da cosmovisão de Deus, que ele não leva Deus e a sua palavra em consideração. Em alguns trechos a gente vai até conseguir fazer uma tradução, e alguns estudiosos vão traduzir assim, não esse versículo aqui, mas a palavra insensato como alguém louco, como alguém que perdeu a sua sanidade mental. Está vendo como a gente passa batido em alguns textos, e quando a gente vai ver a fundo, a gente vê a importância do que Jesus está falando? Jesus está dizendo que alguém que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado a alguém que é louco, que perdeu a sua sanidade mental. Eu não sei vocês, mas para mim isso é muito profundo. Porque ouvir tudo que Jesus está falando, e no final do discurso, dizendo no seu coração, muito legal o que ele falou, mas não preciso obedecer. Muito legal tudo que ele ensinou, mas para mim isso aqui hoje não dá. Muito legal tudo que ele falou, tudo que ele mostrou, tudo que ele provou, mas para mim isso aqui não condiz com o que eu quero. Jesus está dizendo assim: todo mundo que está ouvindo, mas no final não está praticando, é louco, é insensato. Sabe por quê? Porque todos nós, como eu disse, estamos numa construção. E se o fundamento não é obediência e conhecimento de Deus, vai acontecer o que ele vai dizer no verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. Mas ele ainda vai acrescentar, sendo grande a sua ruína. Percebe como as condições adversas, elas aparecem para todo mundo? Para o prudente e para o insensato? A diferença é que o prudente se mantém firme, mesmo na dificuldade. O insensato vai ter a sua casa derrubada, e grande vai ser a sua ruína. E aí eu lembrei do exemplo do João, da semana passada, do pastor João. O pastor João tinha uma igreja de 1000 membros. Vocês lembram da história do pastor João? Tinha uma igreja de 1000 membros, ensinava, pregava, fazia várias lives no YouTube, no Instagram, adivinhava CPF, RG, curava cego, curava mudo, curava surdo, curava paralítico, tudo isso aí era a especialidade do Joãozinho. E aí o João um dia chegou diante de Jesus e cheio de si ele falou assim: hoje eu vou mostrar para Jesus tudo que eu fiz. E aí quando ele mostra para Jesus, olha aqui Jesus, fiz tudo isso aqui, ó. Jesus diz uma coisa para ele: eu não te conheço, eu nem sei quem você é. Na verdade, eu nunca te conheci. Grande é a ruína desse homem, né? E às vezes, muitos de nós estamos tão preocupados em construir para cima, em ter ministérios vistosos, em termos um serviço bem afirmado, que não nos preocupamos em ter um ministério e um serviço bem firmado. Construímos para cima, a gente bota porcelanato, bota granito, compra tinta souvenir,
contrata a melhor empreiteira para fazer a obra, mas não foca no fundamento. E aí, quando a adversidade vem, ela joga tudo por terra. Porque o fundamento nunca foi a obediência ao Senhor, e foi o desejo de ser visto, de ser reconhecido, de ser aplaudido. Jesus está dizendo para essas pessoas assim: loucos, vocês são loucos. E quando Jesus, seguindo já para o verso 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. De fato, a autoridade de Jesus nem se comparava à dos escribas e dos fariseus. Jesus, ele coloca as suas palavras no mesmo patamar das palavras de Deus. Já os escribas, eles não tinham essa autoridade. Eles ensinavam, mas sempre se referindo a outro, copiando as palavras de outros. Nunca era da sua autoria ou ensino seu próprio. E o ensino de Jesus maravilha as multidões. Ele choca as multidões com o seu ensino, com a sua doutrina e com a sua autoridade. Mas mesmo ao se maravilhar, a multidão, ela sempre só ouve, mas não obedece. E esse é uma das maiores características da multidão. É ouvir sem se envolver. Mas ao contrário da característica da multidão, o discípulo verdadeiro, ele se compromete em obedecer os ensinos de Jesus. A verdade, irmãos, e não é com nenhuma alegria que eu falo isso, é que muitas igrejas, e talvez até a nossa, esteja cheia de multidão. Estão cheias de pessoas que ouvem e ouvem muito bem, mas da porta para fora não praticam nada. E às vezes até da porta para dentro, infelizmente. Pessoas que todo domingo batem o seu ponto ali, ó. Estou no culto. Estou na reunião. Mas estão só igual a multidão. Estão só ouvindo. Não crescem em justiça, em santidade, em retidão, em humilhação, em obediência. Estão construindo para cima. As pessoas estão olhando, olha só que exemplo de cristão. Que exemplo de servo. Muitas vezes, que exemplo de pastor. Que exemplo de líder. Mas estão construindo só para cima. Não estão preocupados em firmar as suas estruturas, em conhecer a Deus e obedecer os seus ensinamentos. Tem um trecho do comentário do Dr. Thomas Constable, falando sobre qual deve ser o alvo da igreja, que eu queria ler aqui. Ele é um pouco longo, mas eu vou ler assim mesmo. Então, preste atenção em mim, por favor, para você não perder. A busca por um viver justo, que ama tanto o irmão quanto o inimigo, que não permite ao seu coração guardar desejos impuros a respeito de uma mulher ou um homem que não sejam seus cônjuges, que diz não ao divórcio e sim ao casamento, sendo íntegro em cumprir o que fala, cultivando uma vida de piedade discreta e sincera, sem a busca de chamar a atenção para si, submetendo suas ambições e desejos a Deus, se preocupando em olhar para a sua própria vida, antes de observar as falhas dos outros, deve ser o alvo da igreja no seu dia a dia. Não são experiências sobrenaturais que provarão uma vida com Cristo. Hoje se procura muito os milagres, o chamado ato profético, a cessão do descarrego, a cura do caroço, mas pouco se ensina que isso em nada prova um conhecimento de Jesus. A grande verdade é que muitos que correm para lá e para cá, buscando alguma experiência diferente, podem estar mais longe da porta estreita
do que estavam antes de dar ouvidos a esses falsos profetas. Estão construindo suas vidas, mas não na intimidade com a pessoa de Cristo, e sim com mentiras que um dia cederão e será tarde demais para escolher o alicerce correto. O desafio da comunidade do reino é viver uma vida alicerçada sobre Cristo, dizendo não ao engano e ouvindo atentamente a palavra de Deus, a fim de colocá-la em prática. Então chegará o momento em que tal realidade será comprovada, e assim haverá o desfrute eterno da verdadeira vida. Parece com o que a gente vê hoje? Com o que a gente vive hoje? Pessoas correm para um lado e para o outro, buscando o hype. Qual é a próxima conferência que eu vou sair de lá voando? Onde tem ato profético, porque é para lá que eu vou. É para lá que vão me dar a chave da casa própria, que vão revelar com quem que eu vou casar, que vai revelar alguma coisa sobre a minha vida. Essas pessoas estão construindo sobre a areia. Muitos estão dando ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas, porque falam o que elas gostam de ouvir. Mas não estão preocupadas em ouvir o que Jesus está dizendo. E aí quando a gente vê lá em Apocalipse 3, Jesus falando à igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta, chamando o seu povo, mas muitos estão dormindo, muitos estão construindo sobre um alicerce fraco, e eu posso te garantir, pela Bíblia, que vai cair. Só aquele que constrói sobre a palavra de Deus e sobre os ensinamentos de Deus, vivendo uma vida justa diante do Senhor, em obediência, em retidão, em sacrifício, em abnegação, esses estão construindo algo que vai ser eterno e sólido. Queridos, como eu disse, o Sermão do Monte, ele é um trecho que ele precisa ferir o nosso coração, com realidades que o próprio Jesus está dizendo, qual deve ser o modo de viver dos seus discípulos, e precisa muito chamar nossa atenção se a nossa vida está vivendo em concordância ou em discordância dos ensinamentos de Jesus. Porque aquele que ouviu tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que nós expusemos aqui, tudo aquilo que você lê em casa na sua Bíblia, mas você não pratica, insensato, tolo. Mas Jesus está chamando a sua igreja à prudência. Jesus está chamando os seus discípulos a uma vida de prudência. Quer ser prudente? Constrói sobre a rocha. E não fique achando que a adversidade não vai bater na sua porta. Mentira, ela vai bater. O desemprego pode chegar, a doença pode chegar, a dificuldade pode chegar. Mas isso não pode ter o poder de nos tirar a certeza de que nós pertencemos a Deus. Deus envia o seu Filho. Jesus morre numa cruz, pelado, exposto ali, totalmente maltratado, chicoteado, cuspido. Bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos, para que eu e você tivéssemos vida. Deixa eu te dizer uma coisa, obedecer não é a parte difícil. Difícil é o que Jesus fez, porque nenhum de nós faria o mesmo. Nenhum de nós estaria disposto a sofrer o que Jesus sofreu por pecadores, por pessoas que eram inimigas de Deus. Mas Jesus já fez a parte difícil. O que resta para nós é obedecer. E por mais que você diga assim, mas obedecer ainda é difícil, Deus ainda dá um plus
seu próprio espírito. E ele não deixa o seu espírito vagando, ele coloca o seu espírito em nós. E o seu espírito em nós nos capacita a viver uma vida no estilo do Sermão do Monte. Então, queridos e queridas, analise a sua vida. Sobre o que você está construindo. Sobre qual terreno você tem construído a sua casa, o seu edifício. Muitas vezes a gente está igual a parábola do semeador, né? Tem a semente que cai sobre o solo rochoso. E a semente brota, mas ela não cria raiz profunda. E quando o sol sai, ele seca a semente. Que a gente possa plantar a nossa vida num terreno frutífero, num bom terreno e não sobre um solo rochoso. A salvação, ela não depende de nós. Ela é uma obra exclusivamente de Deus. Mas como nós levamos a nossa vida, é responsabilidade nossa também. Como nós decidimos viver a nossa vida, é responsabilidade nossa. Paulo também vai dizer aos coríntios que quem constrói, veja como constrói. Se é ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Porque todas as nossas obras vão ser apresentadas diante de Deus. A madeira, a palha e o feno, elas vão ser consumidas pelo fogo. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas, por mais que sujas, quando passam pelo fogo, elas são purificadas. Portanto, cada um, diz Paulo, veja como constrói. Veja como você está construindo a sua vida. Mas antes de ver o que você está construindo para cima, olha para a base. Qual é o seu alicerce? É a areia ou você já encontrou uma rocha firme? E sempre há uma boa notícia. Sempre há no Evangelho. Jesus chama a sua igreja ao arrependimento. Os músicos já podem se posicionar. Falei para vocês que eu ia tentar ser rápido, mas já está quase 45 minutos. Nós precisamos analisar as nossas vidas, irmãos. O quanto estamos comprometidos com o avanço do reino de Deus, com a obra do Senhor, com a nossa própria vida espiritual que reflete Jesus. O quanto nós estamos comprometidos em obedecer Jesus, custe o que custar. O quanto nós estamos dispostos em gastar a nossa vida para que Jesus seja glorificado, mesmo que isso nos custe alguma coisa. O quanto nós estamos dispostos a edificar uma comunidade de fé, de forma saudável, de forma bíblica, de forma genuína. O nosso comprometimento, ele também revela muito sobre onde nós estamos construindo. Sobre o que nós estamos construindo. Se é sobre a areia ou se é sobre um terreno firme. Como eu disse, muitos acreditam que as tempestades, elas são frutos de uma vida sem Deus. E que quando você aceita o chamado do Senhor, uma vida de tranquilidade te espera. Mas o problema não é a tempestade. A tempestade vem para todo mundo. O problema, de fato, é o fundamento. Fé sem obediência é fachada. É bonito por fora, mas é frágil por dentro. A tempestade, ela aparece para os dois construtores. Ou seja, ninguém está isento de dificuldade, de crise, de provação. Mas o que define o resultado não é a força da tempestade, mas a força do alicerce.
Jesus está nos chamando para uma vida ativa, irmãos. E aí eu pergunto, ouvi ao bastante? Só sentar aqui e ouvir pregação atrás de pregação é o bastante? Só chegar aqui, cumprimentar os irmãos, cantar uma música na hora do louvor, ofertar um dinheiro aqui, é o bastante? Jesus vai dizer sobre quem verdadeiramente o ama: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus ensinamentos e os pratica, esse é o que me ama. Qual é a prova de alguém que de fato ama Jesus? É alguém que pratica os seus ensinamentos. É alguém que vive uma vida justa, reta e santa. Mas nós somos muito fáceis em negociar as coisas que nós não gostamos. O pecado bate a nossa porta todo dia. E muitas vezes nós abrimos a porta para o pecado. Mas Jesus também está batendo a porta. Ele diz: eu bato a porta, e aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Para quem nós temos aberto a porta do nosso coração? Para o pecado ou para Jesus? Será que de fato estamos sendo como os discípulos que decidiram entregar a sua vida para Jesus, mesmo que eles precisassem ser crucificados de cabeça para baixo? Ou como a multidão que, quando teve a opção, escolheu Barrabás? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou cansado de uma vida de evangelho fraco. De uma vida de evangelho onde a gente resume o poder de Deus a se eu estou na igreja ou não. De uma vida em que as pessoas não conseguem olhar para mim e ver Jesus. Uma vida onde eu não manifesto as características de Jesus. E eu não estou cansado disso só para a minha vida, estou cansado disso para a igreja. Não só a comunidade manifesta, mas a igreja de Deus. Muitas vezes a gente trata isso aqui como um clube. Eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero. Eu contribuo se eu quero. O que é isso que a gente está vivendo? Às vezes, começa o culto, as reuniões, seja lá o que for, e as pessoas estão ali segurando. Eu perguntei, até brinquei com o Cleito, falei: a bancada está caindo e tal, que sempre tem alguém se escorando no canto, sabe? O sono bate para todo mundo, irmãos. Às vezes eu também venho cansado, mas eu duvido que no seu trabalho você fique assim, ó. Porque você entendeu que para o seu trabalho você precisa se dedicar, porque senão você não recebe o seu salário. Mas para Deus a gente dá migalha. Para Deus a gente dá o que sobra. Se eu chegar no horário, cheguei. Se não chegar, não cheguei. Se eu for, beleza. Se eu não for, também tá beleza. Se eu ajudo, amém. Se eu não ajudo, amém também. Que vida é essa que a gente constrói? E eu não estou falando só de nós não, tá, irmãos? Estou falando da igreja como um todo. O Brasil já está batendo aí 300 milhões de pessoas. 150 se dizem cristãs, evangélicas. Será que se a gente tivesse tudo isso aí, o Brasil estaria do jeito que está? Será? Mas a gente precisa rever a nossa forma de cristianismo,
de vida espiritual que a gente leva. Porque muitas vezes o que a gente canta aqui, irmãos, eu posso dizer, é todo domingo, a gente está cantando um monte de mentira. Porque a gente ouve um monte de coisa, mas não pratica. E se isso está te ofendendo, meu irmão, me perdoe, mas é para ofender mesmo. Porque como eu disse no início, eu não acredito que Deus está revelando, está comunicando um monte de coisa para vários irmãos aqui, se não para todos. E na quinta-feira a gente tem que ficar mendigando a oração. Para um ministro de louvor ficar aqui, ó, sabe o bobo da corte da história? Vamos lá, irmão, levante a sua mão. Cante ao Senhor. E a nossa postura é apática. Mas quando acaba o culto, meu irmão, é uma falação que eu acho que estava todo mundo guardando a voz para o final do culto. Porque a conversa com meu irmão tem mais dignidade do que Deus. Deus é menos digno de eu levantar louvor para Ele do que o meu irmão de conversar comigo. O que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente faz com aquilo que a gente diz que recebemos de Deus? Graça, vida, misericórdia. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Eu estava conversando com o Álamo no outro dia, eu falei, Álamo, sei nem quanto tempo eu estou pregando aqui, mas agora vamos falar. Eu falei, Álamo, esse livro do Timothy Keller, de terça-feira, ele é sensacional para mim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mas se tem uma coisa que aquele livro me confrontou, foi com a religiosidade. Meus irmãos, como nós somos hábeis em ser religiosos. E eu vou te falar uma coisa, nós somos religiosos profissionais. Se você pegar a sua carteira de trabalho, tá lá assim, ó, religioso, tá assinada. Somos bons religiosos, dizemos que amamos a Deus, dizemos que praticamos os seus ensinamentos, mas na vida cotidiana é que a gente prova de fato. Será que de fato nós estamos com vontade de conhecer a Deus, de manifestar Jesus para o mundo? Será que se a partir da semana que vem tiver uma placa ali na porta, ó, Comunidade Manifesta encerrou as suas atividades, o que isso afeta a nossa vida? O que isso muda dentro de nós? Para muitos eu posso dizer, não vai mudar nada. No máximo vão procurar mais uma comunidade. Jesus está nos chamando para um tempo de arrependimento, e isso não é de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está chamando a igreja e essa comunidade a um tempo de arrependimento. Eu não sei se vocês entenderam, Jesus está nos chamando para um tempo de arrependimento. Ele está começando a limpar a sua igreja, e você pode ver isso aí mundo afora. Pastores de nome, internacionalmente, estão sendo revelados no seu pecado. Líderes de adoração estão sendo expostos. O Senhor está limpando a sua casa. Deus está chamando o seu povo a um arrependimento. Qual é a nossa postura diante disso? É ficar apático? É esperar alguma coisa, algum irmão dar um direcionamento? É esperar um pastor ficar doente? Para a gente, coitado do pastor, agora eu vou fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? Aonde que a gente está construindo? Eu estou cansado, irmãos. Cansado da minha própria vida.
Jesus vem, morre, Deus dá o seu Espírito, habita dentro de nós, e a nossa resposta é sempre passiva. A nossa resposta é sempre religiosa. Qual vai ser a nossa postura a partir da semana que vem, depois de 3 meses ouvindo isso aqui? Será que nós vamos correr para Deus e falar assim: Deus, eu sou um mendigo de espírito, eu preciso do Senhor, desesperadamente? Ou será que nós vamos continuar diante de Deus, dizendo para Deus que hoje não deu tempo, hoje não deu, hoje eu não precisei tanto assim? Porque nós agimos diante de Deus, com a pessoa de Deus, como se nós não precisássemos dele, como se tivesse tudo bem com a nossa vida, como se nós não precisássemos nos arrepender dia após dia. Irmãos, há uma palavra para todos nós, a partir de mim. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Nos arrependemos do nosso pecado, nos arrependemos de uma vida miserável. Deus dá pra gente oportunidade atrás de oportunidade, chance atrás de chance. Mas muitas vezes nós pegamos as nossas pérolas e damos aos porcos. Não nos preocupamos em manter uma vida espiritual saudável diante de Deus. Não nos preocupamos com a comunhão dos santos. Parece que o dia da ceia e da resenha é só um dia para estar todo mundo. A gente até esquece que tem ceia. A gente nem entende a importância da ceia. O importante é estar ali, comendo, bebendo, brincando. O que o Sermão do Monte tem para nos ensinar nos próximos dias? Como vai ser a resposta da nossa vida diante de tudo que a gente viu nesses meses? Qual vai ser a nossa resposta como comunidade ao mundo, a esse bairro, às pessoas que nos cercam, ao nosso próximo? Eu queria chamar pessoas que estão inconformadas com a sua vida, para a gente tirar um tempo de oração. Se você, olhando para a sua vida, você diz: eu sou um religioso, eu sou um hipócrita, eu sou alguém que não tenho vivido no estilo do Sermão do Monte. Se você deseja se arrepender diante de Deus, eu quero te chamar para a gente orar.